Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, o Cristo vivo, o testemunho dos apóstolos e sobre descanso e milagres. É isso que a Páscoa proporciona para cada um de nós. Em João 11:25, o Senhor diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esse é o grande segredo da Páscoa, né? Crer em Cristo. E vamos então ver como nós podemos crer em Cristo. Eu tenho adotado isso na minha vida, né? Falar de Cristo, me regozijar em Cristo e testificar de Cristo. E esta semana ela é uma reflexão, não que a gente não reflita diariamente, mas é uma semana que a gente fica mais tocada porque o mundo cristão fala a respeito disso. E no domingo, por incrível que pareça, a gente se reuniu no de jejum da manhã na Sociedade de Socorro e lembramos que Cristo, quando chegou em Jerusalém, ele foi recebido, né? Por ramos, celebrando a chegada dele. Então, essa participação para mim hoje é celebrar o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador. E realmente essa época, como o Natal, né, é uma época que as pessoas ficam mais tocadas, né? Hoje eu passei na portaria e o porteiro falou: "Feliz Páscoa", né? Ele já me desejou Feliz Páscoa. Eu fui agendar um exame hoje pelo celular no WhatsApp, uma endoscopia para o Queiroz e a moça no final já me desejou Feliz Páscoa. Então, realmente as pessoas ficam tocadas. E eu até compartilhei com o irmão Sena que durante esses dias que eu tenho lido muitas mensagens, a biblioteca está cheia de mensagens, né, sobre a Páscoa. Eu disse, nossa, já chorei horrores nessa semana, eu falei para ele, porque não tem como não sentir, né? E realmente, quando nós começamos a estudar e nos achegar mais ao Salvador, o nosso testemunho ele realmente aumenta, né? E eu senti que esses dias, até hoje, né? Essa semana que eu tenho lido mais sobre a Páscoa, sobre o significado dela, sobre o Cristo ressurreto, o testemunho, né? Do Cristo vivo, né? Fazia muitos anos que eu não li o Cristo vivo e eu senti um espírito muito forte quando eu li o testemunho dos apóstolos atuais, dos profetas desses últimos dias. Eu fui extremamente tocada e eu acredito que esse é o nosso propósito aqui, né? Falarmos e Exatamente. sentirmos e sairmos daqui melhor do que nós entramos hoje. Foi muito inspirado esse convite da primeira presidência para que nós aprendêssemos mais sobre a Páscoa. Agora eu queria ouvir de vocês o que vocês aprenderam sobre a Páscoa nesses dias, não só estudando esse material, Uhum. mas tudo que a gente está vendo acontecer, né? Para termos uma ideia, domingo, né? Nada mexe na reunião sacramental, né? E domingo nós vamos ter só a sacramental. Não vamos ter as classes, não vai ter escola dominical, não vai ter coro, não vai ter sociedade de socorro, é só sacramental e é sobre Cristo. Outra coisa que eu tenho assim observado, essa semana eu já tive 2 dias de aulas e eu tenho falado sobre a Páscoa e foram várias aulas. E ninguém falou em ovo de chocolate, ninguém falou em nada, né? Todo mundo está falando de Cristo, da expiação, da ressurreição, da libertação, né? E eu achei isso fantástico nos jovens, né? Porque os jovens estão com a mente centrada no que realmente é o símbolo da Páscoa. É o evento mais importante, né? É o ápice mesmo da missão do Salvador, né? Que foi a expiação, né? Anteriorizando e em seguida, né? A, a sua ressurreição, Uhum. né? Então, Cristo ele veio para realmente nos redimir do pecado, né? Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, que ele foi recebido, né, lá com as pessoas acenando lá os No ramos, domingo né? de Ramos. Isso no domingo de Ramos. As pessoas, muitas daquelas pessoas já acreditavam no Salvador, porque elas participaram dos milagres que ele realizou, né? E, mas, na verdade, as escrituras lá falam que elas tinham uma intenção de que ele os livrasse daquele governo, né? Que eles eram meio que escravizados.
Então, eles queriam ser libertos, eles queriam que o Salvador ele libertasse eles daquilo. Mas o propósito maior da vinda de Cristo não é essa, né? Não era o que eles achavam. Ele veio realmente para cumprir o propósito de nos proporcionar imortalidade e vida eterna ao homem, de nos livrar do pecado, né? A ressurreição, ela é uma dádiva de Cristo, né? Todos vão ressuscitar. É um presente maravilhoso que nos conforta e nos dá esperança, né? Quem perdeu um ente querido aqui nessa terra sabe muito bem o que isso significa, essa esperança que a ressurreição nos dá, né? Mas Jesus Cristo, ele veio para mais do que isso, além desse presente que todos nós vamos ganhar, independente se somos dignos ou não, vamos ressurgir, né? Mas ele veio para nos dar a esperança de vida eterna, e vida eterna é viver com Deus. Eu estava lendo na preparação da aula da quarta-feira, né, que eu dou, e veio um discurso. Me perdoe aí os ouvintes, que eu não sei falar, que eu acho que é husband, que é marido em inglês, né? Uhum. E ele fala uma coisa que foi muito interessante e que mexeu comigo. Ele nos pergunta quais são as coisas da minha vida. Porque quando o Neff ele fala, né, das coisas que realmente mexeram com ele, das coisas que realmente mexeram com a alma dele, né? E ele fala exatamente, né, nas coisas que ele viu e ouviu. Porque o pai dele falou da visão e ele depois foi até o anjo, né? Foi orar e o anjo apareceu para ele. Eu sempre converso isso com o Sena, que eu acho assim maravilhoso a comunhão que Nefe tinha, porque o anjo pergunta para ele: o que tu queres? E ele diz: eu quero saber se o que o meu pai viu e ouviu é verdade. Então, é isso que eu tenho trabalhado, e principalmente esta semana, que a gente já começou falando, o Sena já há 15 dias falou para a gente, ó, vamos nos preparar, que essa semana da Páscoa vai ser diferente, para ver a preocupação, porque não, alguém pode dizer assim, foi ontem. Não, ele já tinha distribuído material, já vinha falando sobre isso, para que nós pudéssemos nos preparar esta semana para fazer realmente essa movimentação em torno do Cordeiro, daquele que veio realmente para redimir. E refletindo sobre isso, foi isso que eu pensei, quais são as coisas da minha alma? O que eu tenho na minha alma que pode refletir e testificar da missão de Jesus Cristo? Então, é grandioso. Eu recebi um pequeno vídeo de um homem de mais de 50 anos, ele prestando testemunho que ele conheceu a igreja, e ele falando do amor que ele tinha pelo profeta Russell M. Nelson, e ele disse, 50 anos da minha vida eu procurei isso. Ele disse, em 17 minutos, o presidente Nelson descreveu tantas coisas para mim que talvez eu levaria 24 horas para descrever. Então, assim, eu sou muito grata por isso. Então, o que me fez diferente nesta semana foi exatamente pensar como a Karen já até colocou, né? Que é o ápice do plano de salvação. O sacrifício e a ressurreição. O de Joseph Whittley é um discurso que eu gosto muito, o domingo virá. E eu até me emociono com relação a isso, porque muitos temos sextas-feiras. Nós, muitos, temos sextas-feiras. E algumas vezes elas são muito sombrias. Mas esse Cristo, né, que está ali, ele diz pra gente que o domingo vai chegar. Então, eu não penso mais nas aflições do mundo. Eu penso em me qualificar para me encontrar com esse Salvador. Porque se a gente for parar para pensar nas coisas que não são boas, a gente não vai mais viver. Então, a gente só tem que pensar e focar no que é bom, né? E a temática é os milagres, né? Então, a gente está aqui nessa noite com essa tecnologia, com os jovens que estão aí, que estão aqui, realmente é o nosso milagre de saber que esse evangelho é verdadeiro. O meu discurso que eu gosto de estudar sempre na época da Páscoa, que é Eu Sei Que Vive Meu Senhor, do presidente Monson, né? E ele fala
Tem uma certa parte do discurso que ele fala: todos nós atravessamos seus pórticos um dia. A morte chama os velhos, os cansados e os debilitados, mas também visita os jovens no florescer da esperança e no glorioso desabrochar do futuro. Nem as criancinhas são poupadas. E nas palavras do apóstolo Paulo, aos homens será ordenado morrerem uma vez. E continuaríamos mortos se não fosse por um homem em sua missão. Jesus de Nazaré, nascido num estábulo, tendo como berço uma manjedoura. Seu nascimento cumpriu o pronunciamento inspirado de muitos profetas, e ele foi ensinado do alto. Concedeu a vida, a luz e o caminho. Multidões o seguiram, as crianças o adoravam, os orgulhosos os rejeitaram. Ele falou por parábolas, ensinou pelo exemplo e levou uma vida perfeita. Então, graças a esse homem, nós podemos, né, chegar a esse ápice do plano de salvação. Se esse homem ele não vivesse e ele não morresse, nós só acabaríamos morrendo. Ou, claro, que o Pai Celestial nunca nos ia deixar sem um plano, mas sem que o plano se concretizasse. Mas ele, graças a esse homem, né, tão humilde, tão simples, que nasceu numa manjedoura, né, como num estábulo. Então, realmente, graças a esse homem, nós podemos estar aqui hoje juntos, né? E isso é muito, muito importante. Então, essa semana eu refleti um pouco, né, desde o domingo até aqui, e eu pude perceber que essa semana é mais fácil de sentir o Espírito, né, por causa da expiação de Jesus Cristo. Então, cada dia que ia se aproximando, segunda, terça, quarta, eu consegui sentir o Espírito mais forte, né, por esse evento, né, que aconteceu, né, que é o evento mais importante da história. E pude perceber que esse é o momento certo para nós nos aproximarmos de Jesus Cristo e entender um pouco mais a expiação dele. Porque quando nós apreciamos a expiação dele, a gente acaba tendo um testemunho maior daquilo, né, que aconteceu. Então foi uma das coisas que eu aprendi da Páscoa essa semana, que essa semana não é só uma semana qualquer, é uma especial, que o Espírito está mais forte de sentir e de ouvir nosso Pai Celestial. Eu queria comentar uma coisa também, que o discurso que a gente mais tem estudado da última conferência para cá foi o discurso do presidente Nelson, né? Do Pensem Celestial. E tem uma parte que fala sobre como que o presidente ele desenvolveu maior apreço pelo Salvador, pelas dores que ele sentia, né? E essa semana eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Quando o meu apreço pelo Salvador ele aumentou, por saber que todas essas dificuldades que eu passei, as dores, tudo que eu ainda vou sentir, que outras pessoas sentem, ele sentiu essa semana, né? No momento do Getsemane, tudo o Senhor ele sentiu. Então, isso foi o que mais me pegou essa semana, né? O tanto que aumentou o meu apreço pelo Salvador por causa disso. Fico das palavras do irmão. Essa semana podemos sentir mais o Espírito, saber que podemos nos arrepender através da expiação, que se nós esforçarmos, estaremos do lado dele. O Espírito que nós temos durante a semana sobre a expiação, né? E pra mim agora tá fazendo sentido, né? Tipo, eu sinto isso 2 vezes no ano, né? Que é na época de Páscoa e quando se aproxima o final de ano, que é o Natal. Não sei se vocês também conseguem observar isso, né? Mas eu consigo observar isso. E realmente é verdade, como que o Senhor faz todo um plano perfeito, né, para que nós possamos sentir o Espírito, né, não só na igreja, não só tipo no templo, não só fazendo noite familiar, ou oração, ou lendo as escrituras como amigos, em família, etc. Mas também ele faz com que o mundo se sinta, né, esse evento, né, e realmente isso testifica de Cristo, né, é uma obra grandiosa que ele fez por nós, é uma expiação, né, porque acredito que ninguém aqui na sala, tipo, quer dar a vida, né, por alguém, pelo amigo, né? Mas ele fez isso por nós, né? A gente tem essa bênção de poder compreender melhor a expiação, né? A gente tem esse privilégio de compreender, entender melhor e aplicar na nossa vida e levar para outras pessoas lá fora. Isso é bem legal. Quando é a Páscoa dos Santos dos Últimos Dias? A Páscoa para os Santos dos Últimos Dias é todos os domingos, quando nós comemos e bebemos, né? Em lembrança do corpo e sangue de Cristo. Aqui, por favor. Né? Então, Cadê a camisa das nós comemoramos a Páscoa todos quero a os caneca. domingos. Né? Na Páscoa, Cristo ele namorando instituiu o sacramento. Né? Ele instituiu o sacramento. E ele disse, né, comei em lembrança do meu corpo, bebei em lembrança do meu sangue.
Aquilo ali não vira sangue e não vira corpo de Cristo. É um simbolismo, né? E nós fazemos isso todo domingo. No Mauazinho, terça-feira, nós tivemos o privilégio de caminhar pela Páscoa judaica, não foi, Léo? Passamos sangue na ombreira da porta, degolamos o cordeiro, depois fomos à mesa do sacramento todos juntos, né? E foi incrível aquela experiência. O pessoal gostou muito e sentimos um espírito muito forte ao aprender sobre a primeira Páscoa. A segunda Páscoa, quando o Senhor institui o sacramento, né? E ele diz quais são os novos emblemas. E a terceira Páscoa está em Doutrina e Convênios 29, que é quando o profeta Joseph Smith institui o sacramento, que agora nós podemos usar pão e água em vez do vinho, né? Então, assim, todos esses emblemas são muito fortes e são muitos revelativos de quem é o Salvador para nós. Quando eu vi o vídeo da Maria Madalena, né, o vídeo que a igreja publicou, né, dessa época da Páscoa, e que ela vai para cuidar do corpo do Salvador, né, as escrituras falam que ela foi até o sepulcro para cuidar do corpo do Salvador, porque ela era muito amiga dele. E quando ela chega e vê o sepulcro vazio, né, e ela ficou espantada e depois ficou triste, que ela chorou, né, as escrituras falam que ela chorou lá fora. E então ela vê o Salvador, né? Ela viu o Salvador. E ela ficou assim repleta de muita alegria, muita alegria. E no vídeo mostra que ela saiu correndo e ela começa a correr para falar para os apóstolos, né, que ele vive, né? E eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse vídeo e fiquei pensando de que forma as pessoas podem olhar para mim e de que maneira eu posso refletir que eu também sei que o Salvador vive. De que maneira meu testemunho pode ser tão forte a ponto de tocar outras pessoas, né? Eu sei que o mais importante é que o testemunho toque a mim mesmo, né? Que eu possa ter um testemunho, a crença para seguir firme. Mas eu acredito que nós também temos essa missão de falar para as pessoas, porque isso traz muita esperança. E existem muitas pessoas ainda que vivem sem essa esperança, que vivem sem essa esperança mesmo, acho que não tem outra palavra, lá no fim do túnel, né? Que apesar de todas as tribulações que nós passamos, né? Jesus Cristo já sofreu por tudo isso, né? E que essas coisas elas fazem parte da mortalidade, apesar de ser difícil para o nosso entendimento mortal, a nossa mente carnal. Mas a esperança da ressurreição é um milagre mesmo. Eu lembrei do sentimento que as irmãs têm quando Jesus chega em Betânia, né? Que Lázaro já está morto. E quem conhece um pouco da história sabe exatamente que ele tinha amigos, né? É tão bom saber que Jesus Cristo é como nós, que nós temos os bons amigos que nos amparam, que nos auxiliam. E ele fala exatamente sobre esse poder da vida sobre a morte, a ressurreição, no caso, né? E na parte que eu li, ele fala que ele dá força ao cansado. E eu lembro do hino, que repouso ao cansado é a humilde oração. Então, realmente, a oração, ela nos ajuda a que a gente compreenda isso. Falar sobre a morte, nós que somos aqui do Ocidente, é sempre muito difícil. Porque, infelizmente, por termos uma tradição... Olha a professora falando assim. Por termos uma tradição judaico-cristã de colonização, não se fala a respeito da morte com tanta leveza. Geralmente vem com um grande peso, né? E eu, como professora de ensino religioso, eu sempre falo para eles isso, que hoje eu consigo entender o grande peso é a saudade, que você não vai mais tocar naquela pessoa que durante um determinado tempo ela conviveu com você. E eu passei por isso há 15 anos atrás, quando meu irmão caçula faleceu. E eu lembro do sentimento que foi isso, até que alguém chegou comigo e deu a leveza de entender que Cristo é a primícia dos que dormem. E minha mãe teve um testemunho sobre isso,
num sonho que foi revelado a ela, né? Eu não vou contar o sonho porque o sonho é dela. Mas ela nos reuniu e compartilhou conosco o sentimento que ela teve, porque a minha avó já era já era feita a investidura vicária por ela, e foi ela que veio até minha mãe e disse aonde ele estava e o que estava acontecendo. E nessa semana, né, porque ele faleceu dia 7 de março, então mês de março para a gente tem todo um sentimento assim. E falar sobre isso, como dá alegria de saber de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Porque isso é a grande dor que o mundo sente, não só aqui no Ocidente, mas em todo o mundo, que é essa falta de um testemunho vivo, de saber que depois daqui nós podemos estar juntos eternamente. É tão grandioso, né? É tão magnificante isso, ter esse sentimento de esperança e alento. Então, realmente, que repouso alcançado. É a humilde oração. Porque quando Que você ao ora, mais isso, desalentado né, traz consolação. consolação. Exatamente o que o plano de salvação nos concede, né? E é legal porque a consolação é o descanso, né? Uhum. Que é o tema de hoje, milagres e descanso. É isso que ele fala. Legal. A Carol, ela falou: que lindo, concordo plenamente com o que a irmã disse. O nosso testemunho é a maior prova de testificar da expiação de Jesus Cristo. Porque a gente vai chorar, irmão Sena, desculpa aí rapidinho. E o que a Karen, que está aqui dentro dessa área da saúde, ela sabe muito bem disso. O luto, ele é necessário. A gente precisa desse momento por conta exatamente dessa saudade que você sente. Você não vai ter mais o cheiro, você não ter o contato, até aquilo que você reclama da pessoa. Você não vai ter mais. Então, você precisa desse momento do luto, com certeza, né? Mas aí eu lembro, não sei se vocês vão se recordar, quando as filhas de Ismael começam a reclamar e murmurar porque ele falece. E o problema delas é exatamente isso. Você vai viver o momento do luto, mas tem que ter o cuidado para não murmurar e perguntar para o Senhor por que com ele. Que a Polly até leu o discurso que fala, a morte ela vem até num bebê dentro de uma barriga que se espera e não nasce. E do idoso, com 120 anos, que falece. Então, é de 0 a quantos anos a pessoa tiver aí. Só tem que ter o cuidado para não murmurar. Segundo Nef 40, me ajudou em um momento muito delicado da minha conversão. E hoje faço questão de que todos conheçam desse mesmo conforto. O conforto é Jesus Cristo e sua expiação. Vamos abrir Lucas 22. Claro. Do versículo 1 até o 15, Jesus Cristo institui o sacramento. Ele muda a Páscoa judaica e agora entra a Páscoa cristã, né? Quando sai ali da imolação do cordeiro, do derramamento de sangue, que começou lá em Êxodo 12, com a saída do Egito, né? Agora ele muda e o símbolo passa a ser pão e vinho. E ele disse algo interessante. Olha o que ele falou no versículo 15. Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Então, Cristo administra os emblemas da expiação dele antes dele fazer a expiação. Depois da expiação, depois do sacramento que ele acabou de instituir, né, que ele diz, come isso lembrando do meu corpo, bebe isso lembrando do meu sangue. Aí ele vai para o Getsemane. Né? Já vai começar, já está tarde da noite. E eles vão lá. Versículo 39. Olha o que ele diz lá. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Ele sempre ia naquele lugar, era um lugar sagrado para eles, né? Ele ia lá meditar, orar, estar próximo de Deus. Lá era chamado como lugar da prensa, porque naquele jardim tinha uma grande prensa, né? Que ela era movida, normalmente era por tração animal, bois ou burros, né? Era um negócio que girava com duas pedras, elas giravam uma em cima da outra, e os burros ou bois iam girando, né? Dentro eles colocavam os cestos com a oliva, as oliveiras, né? A azeitona, e aquilo ia prensando, e ela vertia o sangue dela, né? Que é o azeite de oliva. Olha que coisa significativa, né?
Cristo foi prensado no lugar da prensa. Do mesmo jeito que o nome dele mostrava isso, né? Cristo nasceu em Belém. Belém significa a casa do pão. Cristo era o pão da vida, né? Casa do pão é de onde sai o pão, é a padaria, né? Então, o pão da vida sai da casa do pão, Belém, né? Então, tem um significado bem, bem forte nisso aí. E agora ele vai para o lugar da prensa. E ele vai ser prensado, né, nessa madrugada por nós, por mim, por vocês, por toda a humanidade, por quem já tinha morrido, por quem estava vivendo, por quem ainda ia nascer até hoje e até amanhã e depois, ninguém sabe, até ele voltar e todos os espíritos que estão na pré-existência tenham nascido aqui. No 40 diz assim: quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Então, olha só, no momento que ele vai mais sofrer, ele vai ensinar os discípulos, vai nos ensinar a orar para ter as nossas dores amenizadas. E ele sai, ele se ajoelha e ele diz: Pai, se queres, olha só, ele reconhece que o Pai Celestial pode tudo. Se queres. Porque se queres, ele fez um acordo que ele ia fazer tudo que o Pai queria. Mas se o Pai quisesse, podia dizer: não, meu filho, não faz isso não, eu vou salvar todo mundo. Mas esse não era o plano de Deus, esse era o plano, a gente sabe de quem, nós não estamos aqui para falar dele, então vamos continuar, né? Passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Olha só, se tu quiser me desobrigar dessa missão, eu aceito. Porque ele não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas ele diz: mas seja feita a tua vontade. Eu vim aqui para cumpri-la. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortaleceu. Eu acho isso aqui muito forte. Às vezes a gente pode perguntar assim: quem era esse anjo? Um anjo que tem acompanhado Cristo desde o começo é Miguel. Ele veio dizer para Maria: ó, vai nascer Cristo. Quem é Miguel? Adão. Quem é Adão? A pessoa que fez a queda. Para Cristo, está ali pagando o que tinha acontecido lá no jardim do Éden. E aqui nós temos 2 jardins nas Escrituras: o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. E agora a gente encontra ali se foi Adão, se foi Miguel. Aí eu imagino a cena, ele dizendo: puxa, irmão, obrigado por tudo que você está fazendo por mim. Desculpa você estar sofrendo isso, porque eu causei a queda. E a Escritura diz que posto em agonia, olha só, Cristo agora está posto em agonia. Orava mais intensamente. Quanto mais ele estava em agonia, a oração tinha força superior a isso. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. E quando ele levanta dali, logo em seguida vai chegar as pessoas que vão prendê-lo, e aí a gente sabe tudo que vai acontecer. Vocês vão estudar amanhã o que tem do estudo para amanhã, não vou dar spoiler, né? E vocês vão ver tudo que aconteceu com ele, né? Nós estamos aqui exatamente nesse momento em que ele vai sofrer tudo isso e ele vai ser preso. E depois ele vai passar por tudo mais que vai acontecendo na vida de Cristo. Então, o grande desafio para nós, gente, é entender, compreender isso. Eu lembro que em 2006, eu fui chamado presidente de estaca. Quem me chamou presidente de estaca foi o presidente Nelson. E ele fez uma pergunta para mim. Ele disse assim: o que você vai fazer para ensinar esse povo? E eu disse para ele: eu vou ensinar expiação, Edenelson. E ele disse: por que você vai ensinar expiação? Eu disse: porque se o povo entender na estaca Ceará que a expiação de Cristo tem o valor que as Escrituras dizem que tem, eles vão fazer tudo, eles vão dar o sangue como o Salvador deu. E ele disse: é exatamente isso que você deve fazer. Então, nós temos que entender a expiação do Salvador. O presidente Nelson, ele disse assim, ó: o Senhor vai abençoá-los com milagres, se crerem nele, sem de nada duvidar. Está em Mormon 9:21. Façam o trabalho espiritual e vejam os milagres. Peçam a Deus em oração que os ajude a ter esse tipo de fé. Prometo-lhes que podem vivenciar por si mesmos que Jesus Cristo dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Poucas coisas vão acelerar mais o seu ímpeto espiritual
do que perceberem que o Senhor os está ajudando a mover uma montanha em sua vida. Nesse mesmo discurso, o presidente Nelson ele fala sobre quando Jesus Cristo cura Lázaro, né? E aí fala que depois da cura de Lázaro, muitas pessoas começaram a acreditar em Jesus Cristo, né? Ele sempre estava cercado de muitos curiosos e dos seguidores também. E ele fala uma coisa muito interessante falando sobre os milagres, né? O presidente Nelson disse que ele sugere que busquemos nesse discurso e esperemos milagres que nos ajudem a manter o ímpeto espiritual. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Então, será que eu preciso ver um milagre ou ter um milagre para poder acreditar? Não foi isso que o profeta quis dizer. Mas o que ele quis dizer é que se nós buscarmos os nossos próprios milagres, se nós tivermos essas experiências na nossa vida, vai ficar mais fácil de seguir o Salvador. Olha como o Pai Celestial é. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que a nossa mente ela é carnal, a nossa mente ela é finita, então tem coisas que a gente não consegue entender muito bem, como a própria expiação, né? O sofrimento do Salvador, tudo que ele passou, transcende a nossa mente, porque nenhum homem mortal seria capaz de suportar o que ele passou. Mas o Senhor, assim como sabia que Adão ia cair, né, e já preparou todo o plano e a vinda do Salvador aqui, ele também sabe que se nós tivermos essas experiências, os nossos milagres na nossa vida, né, nós vamos nos refinando a cada dia e nós vamos ficar mais próximos, mais fervorosos. Não é que eu tenho que primeiro ver um milagre para poder ter a minha fé. Não é isso. Mas é que esses milagres, esse testemunho, né, os testemunhos que nós vamos adquirindo ao longo desse processo aqui na mortalidade, vai nos ajudar a nos aproximar mais e ter o sentimento, né, o sentimento de crença mesmo, de acreditar. Né? Então foi isso que eu senti quando eu li essa passagem, né? E que o profeta fala, é o nosso profeta atual, né? Ele diz que o Senhor vai abençoá-los com milagres se crerem nele. Então, nós precisamos acreditar, os milagres vão acontecer e cada vez a nossa fé vai aumentar. E como ele fala no final, nós vamos conseguir, né? O Senhor vai nos ajudar a mover montanhas em nossa vida. Não é pedrinha, não. Não é pedrinha, são montanhas. Pegando esse finalzinho do versículo 44, quando ele fala que grandes gotas de sangue corriam até o chão. E nesse discurso que a Karen acabou de falar para a gente sobre esse poder do ímpeto espiritual, ele fala de paz e harmonia. Então, cada vez que nós utilizamos coisas contrárias ao evangelho, é meio que em vão esse sacrifício expiatório nas nossas próprias vidas. E isso foi uma coisa que eu pensei com relação ao pecado, né? E ele vem falando dos nossos conflitos pessoais que estão acontecendo, e ele vai depois para nossas famílias, para a igreja, para o trabalho, para tudo que a gente faz, né? Então, é duro falar isso, né? Mas o pai da discórdia a gente sabe quem é. E quando a gente coloca isso na vida de outras pessoas pelas nossas ações, esse sangue está caindo em vão. O sacrifício, por mais que eu esteja aqui no domingo tomando e partilhando daquilo, eu tenho que realmente estar com o meu coração leve, eu tenho que estar com as minhas ações. Ninguém está falando de perfeição. A gente está falando realmente do esforço que se faz, como você falou, dos milagres que acontecem diariamente quando eu escolho não me ofender, quando eu escolho não dizimar a discórdia ou sentimentos ruins. Em qualquer ambiente que a gente tem que ser luz. Sim. Uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer é linkar exatamente isso que a irmã Nancy falou, sobre quando a gente peca, a gente tá deixando faz com que a expiação seja em vão, linkar com o pensar celestial, do que o presidente fala no último discurso dele, né? Que, essa semana ela não foi, dando meu exemplo, né? Ela não foi fácil pra mim, mas pra quem foi, né? E aí, quando aparecia aquele momento de, nossa, eu tô com alguma coisa pra fazer e não tá bom, pensa celestial. Porque se eu deixar o homem natural acontecer,
eu vou estar ferindo a expiação. A vaca vai pro Pessoalmente, brejo. né? É. Então, lembrar de pensar celestial é lembrar da expiação. Pra mim, eu já deixei isso linkado pra que quando acontecer uma coisa realmente que possa tirar o espírito ali, lembrar da expiação de Jesus Cristo, lembrar de pensar celestial sempre. No estudo dessa semana, ele destaca muito a experiência de Lázaro. Tá? Temos aí próximo slide, vocês podem ver a referência, está em João 11, de 1 a 44, e João 12, 1 a 2 e 9 a 11. No Cristo Vivo diz assim: ele foi o grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do Novo Testamento. Sob a direção de seu pai, ele foi o Criador da terra. E aí vocês veem que antes dele ressuscitar Lázaro, né, ele ora, agradece a Deus pela confiança que o Pai Celestial tinha nele e por atender a tudo que ele fala. E a imponência, né? Lázaro, sai para fora. Ele não disse, será que vai dar certo? Se eu mandar ele sair, ele não sair. Ele ordenou. E Lázaro levanta, né? Eu sou muito grato por saber que ele vive, que ele tem um amor muito grande por nós. Tudo que ele faz é um modelo para nós. Aqui ele traz um homem à vida. Lázaro não ressuscitou. Lázaro ia morrer de novo, porque ele foi só trazido à vida. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Porque ele é o Filho de Deus. Ele tinha todas as características para fazer a expiação e para que ela acontecesse. Eu fiquei pensando, quando estava vendo o vídeo, no amor que o Senhor demonstrou às irmãs de Lázaro, né? E assim fiquei tendo um sentimento de, se eu pudesse também ser abraçada pelo Salvador. E sou muito grata por saber dessas coisas. Porque eu e nem vocês tivemos o privilégio de viver na presença de Jesus Cristo. Mas o sentimento que nós temos é um sentimento real de que isso tudo aconteceu e que todas essas coisas realmente se passaram, e que Jesus Cristo é o Salvador. Tem um testemunho muito forte e essa semana meu testemunho ficou mais forte. Eu sou muito fã de Nefe, né? Então falamos de Cristo, nos regozijamos em Cristo. Então essa imagem, ele está estendendo a mão para mim, eu digo que é para mim, né? E dizendo para mim que ele é a luz. Que se eu estiver com ele, por mais negro que seja a minha sexta-feira, o domingo vai vir para mim. E uma coisa bem importante com relação a isso, né? Que ele é a primícia dos que dormem. E eu sei que realmente ele é o nosso Salvador. Realmente a salvação ela é individual, mas a ajuda ela é coletiva. Quando a gente se reúne e fala de Cristo, a gente fortalece o outro, porque ele não se sente só. Porque a impressão que a gente tem, com tanta coisa ruim acontecendo, que parece que só eu sou honesto, parece que só eu primo pelo que é correto, parece que só eu acredito em Jesus Cristo. E quando a gente vê essa movimentação dentro do Instituto, onde a gente vê os jovens de 18 a 30 anos ouvindo o conselho do profeta de fazer do Instituto uma prioridade, realmente eu testifico que eu sei que essa obra é verdadeira. Essa foto, ela me faz pensar, né? Assim como a irmã Nancy, que ele tá estendendo a mão pra ela, eu sou o cordeiro que tá com Jesus Cristo, né? E eu gosto de pensar naquela parábola onde o pastor tinha 100 ovelhas e ele parou tudo para ir atrás de uma. Então eu gosto de me imaginar sendo esse único cordeiro, né? Essa única ovelha. E realmente o Salvador, ele nos ama individualmente. E ele quer o melhor pra gente. Então, o Salvador, ele não mede esforços para nos reencontrar de novo. E realmente eu presto testemunho dessas coisas, né? De que eu sei que Jesus Cristo vive, que ele realmente me ama, ele é meu Salvador. E ele fez de tudo para salvar cada um de nós. Uma gravura que é muito significativa para minha mãe. Quando eu conheci a igreja, eu tinha só 12 anos de idade. E eu não tinha um testemunho da igreja. Mas a influência do testemunho da minha mãe foi muito forte na minha vida. E quando ela conheceu a igreja,
E quando ela teve o testemunho de que, por causa da ressurreição, ela poderia ver a mãe dela de novo, ela falava muito sobre isso. Ela ensinava a mim e meus irmãos muito sobre a importância que a ressurreição significava para ela, porque ela perdeu a mãe com 9 anos de idade. A minha avó, que eu não conheci, né, ela já tem mais de 60 anos de falecida, ela morreu afogada no rio. Ela foi tomar banho, ela morava em Parintins, e ela foi tomar banho e ela tinha epilepsia. E ela morreu no raso, porque as pessoas tomavam banho no rio. E ela foi encontrada no dia seguinte pelas lavadeiras, quando foram lavar as roupas na beira do rio. E quando minha mãe conheceu essa verdade, isso foi muito impactante na vida dela. O testemunho que ela teve, e ela, quando ouviu os missionários falarem, ela acreditou na mesma hora. E ela sempre ensinava a gente sobre isso. E eu ficava olhando para ela e eu sentia aquilo forte dentro de mim. Então, essa gravura, ela é ela foi a esperança da minha mãe. E ela é a minha esperança hoje. Como diz na Escritura, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu deixo o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi uma das primeiras gravuras de Cristo que eu vi quando eu comprei meu primeiro computador. E eu abri essa gravura, ela era tão enorme, assim, na tela do computador é como se ela fosse do tamanho desse banner. Quase que o computador nem conseguia abrir, né? E essa gravura tem um nome, ela chama-se Cristo Robe Vermelho. Esse é o nome dessa gravura. Cristo Robe Vermelho. Ela é de Del Parson, o pintor da igreja, né? Eu gosto muito dessa escritura. Eu acho assim uma expressão assim do Salvador, né? Tão meiga, tão forte ao mesmo tempo, né? E tão manso. Eu sei que ele vive, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Ele traz os milagres e traz os descansos para nós, né? Das jornadas, do sol, das escaladas, que nós possamos depositar nossa confiança e saber que ele vive. Ele tem todo o poder e que nós podemos depositar toda a nossa confiança aos pés dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.